Glória a Deus. Se você puder, fala para uma pessoa que está aí do seu lado aí. Hoje o culto é de ensino. E esse ensino, fala aí, e esse ensino é para libertar. Tem gente que está precisando de libertação aí, meu. Aleluia. Precisamos entender pela palavra algumas coisas para que a nossa vida flua conforme Deus tem falado na sua palavra. Deus não tem prometido coisas na palavra ou não? E por que não está acontecendo? Porque algumas coisas que nós lemos, nós cremos e não está acontecendo. É porque tem áreas na nossa vida que estão travadas, precisam liberação para as coisas acontecerem. Amém? A palavra de Deus é poderosa para acontecer do jeitinho que está escrito lá, irmão. Mas nós podemos impedir essas bênçãos de chegar na nossa vida. Então, eu não sei se colocou ali, né? Eu vou falar sobre confiança hoje. Tá certo? Confiança. Repete comigo, confiança. Glória a Deus. Faça-se essa pergunta. Você confia? Você confia em Deus? Você confia em pessoas? Você exercita isso na sua vida? Quando nós falamos sobre confiança, meus irmãos, muitas pessoas que tiveram decepções nessa área, foram traídas, né? Tem muitas dificuldades em relação a esse assunto. Existem coisas que acontecem na nossa vida que, se nós não cuidarmos, aquilo vai se tornar uma barreira para nós. E isso precisa ser tratado. Isso precisa ser acertado de uma vez por outra. Tem aqui no Salmo 55, se você puder abrir lá, tem um texto muito interessante. Salmo 55, do verso 12 até o 14. Aqui no título aqui do Salmo, né, que lógico que foi o escritor da Bíblia aqui, o tradutor da Bíblia que colocou, né? Que os traidores sejam destruídos. Está escrito isso aqui no conto, né? Não. Por quê? Porque o contexto todo, isso aqui é um salmo de Davi, e no contexto todo vai falar de Davi dizendo de pessoas que traíram, e ele queria que essas pessoas fossem destruídas. Olha só que coisa, né? Fala para uma pessoa perto de você, agora você não precisa mais orar para isso não, irmão. Para ninguém ser destruído. Relaxa que isso aqui foi numa outra aliança, num outro tempo, num outro contexto, ok? Mas tem uma coisa bem interessante aqui que fala no verso 12, ó. Com efeito, não é inimigo que me afronta. Se fosse, eu suportaria. Nem o que me odeia, quem se exalta contra mim, pois dele eu me esconderia. Mas és tu, homem meu igual, meu companheiro e meu íntimo amigo. Juntos andávamos, juntos nos entretínhamos e íamos com a multidão à casa de Deus. O que Davi está mostrando aqui, meus irmãos? Está mostrando uma coisa. Olha, se algo vem contra a minha vida de um inimigo, eu suporto, ele é inimigo. Quem aqui se decepciona com o inimigo? Alguém aqui se decepciona com o inimigo? Ninguém se decepciona com o inimigo. Porque o inimigo ele já é declarado. Eu não tenho que nem ficar animado com ele, nem me decepcionar. Eu tenho que suportá-lo. Ou, como a Bíblia diz, resistir, né, ao diabo, resistir ao inimigo, e ele vai fugir de vós. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Não são inimigos que geram em nós traumas nem barreiras. Nem tampouco, como a Bíblia diz aí, aqueles que nos odeiam. A pessoa já é declarada, você sabe que ela te odeia. Tem gente que nos odeia de graça, por nada, né? Você nem conhece a pessoa direito e ela te odeia, né? É assim ou não é? Por nada algumas pessoas nos odeiam.
Qual é a orientação ali que Davi fala? Eu me esconderia dela, ou não é que ele ia fugir de quem odeia, não. Eu vou evitar essas pessoas e pronto, fim de papo. Já que você me odeia, quanto menos você me vê, melhor. Então, quando eu te ver, quando você vier nessa calçada, eu vou para outra. Simples assim. Se eu souber que você está na festa lá, naquele dia eu não vou. Outro dia eu vou. Quer evitar estar no mesmo ambiente que essas pessoas. Então Davi falou, esses tipos de pessoa não mexem com a gente. Mas o que ele disse aqui? Mas aquele que é igual a mim, meu amigo íntimo. Amigos nos decepcionam, irmãos. E muitos amigos que pode ser que nós tivemos, nos decepcionaram. Nos traíram, ou sei lá o que aconteceu. Essas pessoas, sim, são perigosas se nós não soubermos lidar com aquilo. Por que são perigosas? Porque essas pessoas vão gerar em nós barreiras para que nós possamos confiar em outras pessoas ou até mesmo em Deus. Muitas pessoas hoje têm dificuldades, irmãos, de se relacionar com outras pessoas. Muitas pessoas hoje têm dificuldades em se relacionar até com Deus. Não consegue confiar plenamente no Senhor, não consegue confiar plenamente em pessoas. Por quê? Porque teve experiências no passado que criou um bloqueio. Ok? E quem sabe disso é você. Fala para o irmão perto de você. Quem sabe da sua vida é você, irmão. Você que sabe como é que está aí dentro de você. Porque tem gente que tem bloqueio, a gente nem sabe. Tem gente que não consegue caminhar e você não sabe o que está acontecendo. Você fala, rapaz, está recebendo a palavra, está crescendo na fé e tudo, e não vai, está bloqueado o negócio. Porque você vai ver que a falta de confiança bloqueia a sua vida. Estagna. Para tanto espiritualmente como qualquer outra coisa. Amém? Então nós vimos aqui, olha que coisa interessante. Quando Davi fala aqui nesse salmo, lógico que daqui para frente ele vai falar que ele gostaria que eles fossem destruídos, né? Fala para o irmão perto, você não precisa orar isso não, irmão. Não ora para destruir aqueles que te... Não fala isso não. Faz isso não. Né? Ora por eles. Que, né, o Espírito Santo possa tocar essas vidas, possa falar ao coração deles. Né? Amém? E outra coisa, irmãos. Isso aqui é muito importante você saber. Os nossos relacionamentos, você só pode cuidar de uma pessoa. Você não consegue alterar a outra pessoa. Você só consegue cuidar de você. Por isso que eu digo, presta atenção no que vai ser ministrado hoje aqui, que pode ser que você seja liberto de alguma coisa aí que está impedindo sua vida de prosseguir. Ok? Coisas do passado mesmo que ainda estão travando sua vida. Por quê? Você foi decepcionado. Você foi decepcionada. Você confiou e traíram a sua confiança. Então, cuidado com certas coisas que ainda pode estar na sua vida. Ah, não, mas agora eu me converti, está tudo certo. Cuidado com certas coisas que podem estar acontecendo na sua vida. Na verdade, quando eu me converto, eu recebo a Cristo, aí eu tenho acesso a isso que você está recebendo agora. Repete comigo, a palavra. E a palavra, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então a palavra, se eu não tenho Cristo, eu não tenho acesso à palavra. Onde que eu vou ter acesso à palavra se eu não tenho a Cristo? Se eu não tenho a Cristo, eu estou no boteco. Se eu não tenho a Cristo, eu estou na balada. Se eu não tenho a Cristo, eu estou no futebol, estou não sei lá onde. O último lugar que eu vou estar se eu não tenho Cristo é na igreja. Que é onde você vai receber o quê? A palavra de Deus. Tá certo? E essa palavra, sim, vai libertar a sua vida. Agora, irmãos, olha o perigo da coisa. Se a questão de confiar é importante, gera coisas ruins para nós, mas também confiar gera coisas boas, porque é a base, repete comigo, é a base da minha fé.
A confiança é a base da nossa fé. Como que se pode ter fé sem confiar? A fé vem por ouvir e ouvir o quê? São só palavras, irmãos. Ou você confia ou não confia. E se você já tem uma barreira impedindo você de confiar, por experiências que você teve no passado, vai ficar complicado. Você pode fazer 3 vezes, 4 vezes o rema, que não vai funcionar muito bem. Porque tem gente que faz o rema, mas não aplica a palavra que recebeu lá. Não vai funcionar. Ah, não, eu fiz o rema, minha vida não mudou nada. Por que será, né? Hã? Por que será que a palavra chegou na minha vida e não funcionou nada? Não funcionou porque não aplicou. Porque tem problemas que precisam ser resolvidos para que as coisas comecem a fluir na sua vida. Está entendendo aqui ou não? Glória a Deus. É impossível, meus irmãos, nós não confiarmos. É impossível fluir algumas coisas. Andar em amor, por exemplo. Não tem como amar as pessoas se você não confia nelas. Ah, não, eu te amo, mas não confio em você. Eu não te amo, mas eu não confio em homem nenhum. Está aqui ou não? A pessoa teve um relacionamento com sexo oposto. E quando eu disse oposto, irmão, ok? Estou sendo super bíblico aqui. Você teve um relacionamento com sexo oposto e você perdeu a confiança porque foi traído ou traída. E aí como é que fica o próximo relacionamento? Como é que fica? Pensa um pouquinho. Ah, eu não vou confiar porque eu dancei de... Ei, cuidado com esse tipo de coisa. Cuidado para não pautar a sua vida em algo de ruim que aconteceu no passado. Cuidado com isso aí. Porque isso vai influenciar todas as áreas da sua vida. Desde o mundo natural até o mundo espiritual. Porque tudo vai depender do quanto você confia. Aleluia? Quem está aqui? Irmãos, é melhor confiar e ter mais decepções na vida do que se fechar e criar uma barreira e não confiar mais em nada. Amém? Ah, e fala para uma pessoa perto de você, e quem confia vai se decepcionar mesmo. Pronto, fechei. Tá certo? Deu para pegar ou não? Vai. Só com Deus que não, né? Olha o nome da pregação lá, lógico. Mas pessoas, aí eu deixo de confiar nas pessoas porque um ou outro espírito de porco aí, né? Não respeita, né, as coisas. Porque isso é falta de respeito, ok? Quando eu decepciono uma pessoa, estou tendo uma enorme, gigantesca falta de respeito com aquela pessoa. Ok? Então a base de confiar é respeitar também. Ou como a Bíblia diz, se for em relação a Deus, é temor a Deus. Ok? Então, como que eu vou crer totalmente em Deus se eu tenho um problema na área de acreditar, de confiar? Não tem como, irmão. Como que você vai confiar em Deus? Como você vai confiar nas Escrituras? Como você vai confiar numa voz invisível que está falando, né? De um ser invisível que está falando em você? Como que você vai confiar naquilo a ponto de colocar a tua vida toda naquele negócio? Como? Como Deus vai dizer para você, faça isso, isso e isso, aí você não confia? Não vai fazer, irmão. Tem gente que vive dizendo, Deus, fala comigo, mas não vai conseguir sair do lugar. Deus vai falar, mas existe uma falta de confiança. Por quê? Porque aconteceram coisas. Tem que romper essas barreiras, meus irmãos. É obrigatório para um cristão, por diversos motivos, romper a barreira, romper as barreiras. Ok? Porque o cristão, ele precisa caminhar
de uma maneira diferenciada aqui no mundo físico e também de uma maneira diferenciada no mundo espiritual. E nessas duas maneiras de andar, tanto no mundo físico quanto no espiritual, confiar é a base de todas as coisas. Amém? Quem está aqui? Por exemplo, amar a Deus e ao próximo requer uma grande dose de confiança, irmãos. Amar a Deus, diga assim, Deus é invisível. Diga de novo, Deus é invisível. Eu não sei se você já reparou, Deus é invisível. Como que eu vou amar a Deus sem confiar nele? Como? Agora, se existem já barreiras dentro de você, vai afetar a sua fé. Vai afetar nesse relacionamento também. Então, para crer, para amar a Deus e amar ao próximo, é necessário uma grande dose, uma grande carga de confiança. E isso precisa ser trabalhado na nossa vida se existem problemas. Simples desse jeito. É como uma pessoa que está doente, ué. A pessoa está doente, identificou o problema, vai trabalhar em cima daquele negócio para que aquela pessoa seja curada. Pronto. Não é assim que a gente faz? E por que quando diz respeito às coisas do coração, às coisas do homem interior, nós deixamos doente? Por quê? Tem que ser curado, tem que ser trabalhado, irmão. Amém? Eu não vou aqui fazer uma sessão de cura interior, não, meu irmão. Eu vou apresentar a palavra para você, para que a palavra cure você. Para que a palavra cure as nossas vidas. Simples desse jeito. Mateus 22. Mateus 22, 37. Até o 40. Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, e sem confiança nenhuma. Está escrito isso aí na sua Bíblia? Se eu devo amar a Deus com tudo, vamos falar assim, ali está dizendo, ama seu Deus com tudo que se quer a você, tudo que você tem, tudo que você é com toda a confiança também, irmão. Não se confie em Deus só quando as coisas tá belezinha, não, irmãos. Muito pelo contrário, quando tudo está belezinha, você levanta a mão para o céu e dá ação de graça. A gente confia para valer mesmo, é nos dias que o negócio está meio fora do lugar. É no dia que as coisas estão se levantando contra. É no dia das dificuldades que a gente expressa mais e mais a nossa confiança. Aleluia? Quando eu busco a Deus, quando você busca a Deus, nos dias ruins, o Senhor quer ver essa busca total. Ama teu Deus com tudo. Está escrito aí, toda a sua força, todo o seu entendimento, tudo que você tem. Então confia, Deus está dizendo, se você me ama dessa maneira, você confia em mim também desta maneira. Com tudo que você é, com todo o seu entendimento. Quem está aqui? Então, se existem coisas que estão doentes em nós, vamos chamar assim, vai. Se existe uma doença em nós, da desconfiança, da falta de confiança, vai precisar ser tratado. Como é que você vai caminhar em fé? Como que você vai adiante nesse negócio da fé? Eu não sei você não, irmão. Eu não gosto que a coisa vire um negócio mecânico, não. Eu não gosto muito desse negócio, não. Tudo mecânico. Vai chegar uma hora na nossa vida que a nossa fé vai estar alinhadinha. Nós já vamos ser adultos na fé, mas nós vamos enfrentar problemas como sempre, ou maiores ainda. E nesses tempos eu quero estar com a minha fé afiada, confiando em Deus com tudo. Amém? Olha que interessante, o mesmo texto aí, né?
Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Confiar nele com tudo. Amar o Senhor requer confiança. E o segundo, semelhante a este mandamento, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Como eu posso dizer que eu não confio? Se eu falar que eu não confio nesse irmão, que é meu irmão em Cristo, eu estou dizendo que eu não confio em mim mesmo. Eu não posso ter desconfiança das pessoas em relação a coisa nenhuma. Ok? Ah, falaram que o irmão, isso e aquilo. Eu não estou nem aí com o que falaram. Se ele romper a confiança em mim, se ele romper essa confiança, nós vamos nos tratar como cristãos. Se ele quiser. Quem está aqui? Então, quando eu falo em confiança, eu estou falando de mim mesmo. Ama o teu próximo como você ama você mesmo. Confia no teu próximo como você confia em você mesmo. Amém? Quem está aqui? Pensa um negócio, irmão. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Vamos lá? Olha para a pessoa que está do seu lado aí, mas olha bem no olho dela assim. Imagina se essa pessoa se odeia, ele se odeia. Você quer que ele te ama como ele ama você mesmo? Porque o amor dele vai ser o quê? Ódio. Então, primeiro passo, eu tenho que me amar se eu quiser amar os outros. Eu tenho que me amar se eu quiser amar a Deus. Eu tenho que confiar em mim se eu quero confiar no meu irmão, se eu quero confiar em Deus. E para isso precisa ter tratamento. Quem sabe aqui que nós chegamos do mundo todo cheio de craca, meu irmão? Quem sabe disso aqui? Que nós chegamos do mundo todo cheio de craca. E tem crente que nasceu dentro da igreja e está pegando craca. Aí quer escolher, aí quer andar um pouquinho lá no mundo, vai se arrebentar um bocado, vai perder um bocado do tempo da vida. Isso aqui eu estou falando pelo Espírito de Deus agora, saiu fora da ministração. Quer experimentar um pouquinho das coisas lá de fora? Vai se arrebentar. Vai perder um tempão na sua vida. Vai perder toda a confiança que você tem em você e nas pessoas próximas de você que te ama. E vai perder a confiança em Deus também. Vou voltar agora para a minha pregação aqui. Beleza? E vamos nessa. Deus é bom em todo o tempo. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Eu não posso deixar, irmãos, de viver uma vida de confiança. Ah, mas se eu confiar em todo mundo, muitas pessoas vão me decepcionar. É melhor viver assim, irmão, do que sem confiança nenhuma. Do que se fechar num canto, com essa barreira, criar esse muro em volta, e ninguém mais tem acesso lá. E não vai ter acesso a Deus, não vai ter acesso ao Espírito Santo, não vai ter acesso à palavra, não vai ter acesso às bênçãos, não vai ter acesso de mais nada. Porque aquele muro está fechando tudo. Você está aqui ou não? Glória a Deus. Irmãos, quando eu digo assim, eu creio em Deus, eu estou dizendo, eu confio totalmente em Deus. Quando eu digo que eu creio, quem é que crê em Deus? Se você diz eu creio em Deus, significa que você confia totalmente em Deus. Quem não confia totalmente em Deus e na sua palavra, desculpa falar, não crê totalmente em Deus. Está aqui ou foi para cá? Não crê. Aleluia? Quem está aqui? Não crê totalmente em Deus. Então, para que eu creia totalmente em Deus, eu tenho que confiar totalmente nele. Eu tenho que confiar que Deus é poderoso. Amém? Abra aí, 1 João 5,14.
Vamos ler a palavra. Primeira João 5,14. E esta é a confiança que temos para com Ele. Está falando de Deus aqui. Nós confiamos em Deus. Diga assim, eu confio em Deus. Mas tem que ser nessa base aqui, irmão. E esta é a confiança que temos para com Ele. Que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhes temos feito. Amém? Quem está aqui? Confiar em Deus é saber que Ele está. Eu confio que Deus me ouviu. Eu confio que Deus me ouviu e está respondendo a minha oração. Como que uma pessoa que tem problema com confiança vai orar, irmão? Não, primeiro, você vai orar para o nada visível. Eu já tenho que acreditar que eu estou no nível acima. No nível espiritual. Onde as coisas são reais. A pessoa já não confia muito. Já está com essa área afetada na vida. Aí é complicado. Amém? Quem está aqui? Irmãos, confiar plenamente em Deus é aplicar, conforme o texto aqui, é aplicar a nossa fé segundo a palavra de Deus. Porque a vontade de Deus que está aqui, falando no texto, é o quê? A palavra expressa. A palavra expressa a vontade de Deus. Amém? Quem está aqui? Por exemplo, uma pessoa ora da seguinte maneira: Senhor, me cura dessa enfermidade, se for a tua vontade. Primeiro, não conhece a palavra. Primeiro, essa pessoa que fez essa oração não conhece a palavra de Deus. Porque na palavra de Deus está expressa a vontade dele em relação à cura. Ou não é assim? Então, quando eu oro, eu sei que Deus me ouviu. E eu sei que Ele está atendendo a minha oração. Porque eu conheço a sua vontade. Estou orando segundo a vontade de Deus. Está aqui ou não? Porque senão, irmãos, nós nunca vamos chegar a experimentar todas as coisas que o Senhor tem falado na sua palavra. Nas suas promessas. Nas coisas que já estão estabelecidas, como acabei de citar agora, por exemplo, a cura. Amém? Quem está aqui? Como tem pessoas que, lógico que houveram exageros, e tem sim, tem muitos piratas da fé por aí, lógico. Mas isso não quer dizer, meu irmão, que Deus não está prometendo prosperidade aqui nessa palavra, meu irmão. Não quer dizer que Deus não esteja prometendo riquezas nessa palavra, meu irmão. Então, quando eu sei que é vontade de Deus de ser próspero, como eu sei que é vontade de Deus que eu enriqueça, então não tem limite, meu irmão. Eu vou pedir mesmo e não tem essa da vontade dele não, porque eu sei que é a vontade dele. Se for a tua vontade, não. Primeiro que uma oração dessa chega estranha no ouvido de Deus. Fala assim, você não conhece a palavra? Fala para o irmão perto de você. Fez o rema e não aprendeu nada? Aleluia. Pastor, mas Deus não quer esse negócio de riqueza. Deus não quer esse negócio de prosperidade. Filho, você precisa ler a Bíblia. Deus mora num barraquinho de madeira caindo nos pedaços, não é isso? É isso? Não é não? Como é o lugar que Deus habita, irmão? Vai estudar na Bíblia. Ouro no chão. Ouro para pisar em cima. Quero saber como é que... se você que está aqui essa noite tiver problema com prosperidade,
Quero saber quando nós formos, a igreja for arrebatada, ou se você for para o céu antes, sei lá. Como é que você vai se dar lá? Não, mas porque eu amo a minha vidinha humilde. E aí você cai num lugar que é o seu pai, agora você está na sua casa. E a casa é chão de ouro. Os alicerces é feito de pedra preciosa. Eita, hein, pastor? Já pensou? Fazer uma maçada. É maçada, né, que fala? Aquela para encher laje, para encher baldrame. Já pensou? No lugar de granito, a gente usa, sei lá, esmeralda, topázio, rubi. E aí pega aquele balde, quanto que é a proporção? 2,5 carrinhos de areia e 2,5 carrinhos de pedras preciosas. Sabe, irmãos, as pessoas pecam muito por não conhecer a palavra de Deus, nem a sua vontade. Aliás, a Bíblia diz, o meu povo, está sendo destruído porque lhe falta conhecimento da palavra. Aí, creem em coisas erradas, não confiam em Deus, não confiam em Deus quanto deveriam, porque se está escrito na palavra de Deus, é desse jeito que eu acredito e ponto final. Não tem que discutir, eu não discuto com ninguém. Eu não fico lá não, irmão. Irmão, se você chegar no escritório lá, pastor, eu queria esse texto aqui que você pregou, e não sei, eu não vou discutir com você, não. Eu só vou falar assim, você crê desse jeito? Vai na sua, meu filho. Você acredita assim? Vai na sua. Eu acredito daquele jeito que eu preguei lá. Simples, não vamos brigar, nós vamos continuar irmão em Cristo. Tá certo? Quando eu for para o céu, eu vou ter uma pá de galardão para receber lá, e você, não sei, cada um sabe da sua vida. Aleluia. Não, olha que interessante, eu vou ficar um pouquinho mais nisso aqui. Eu não creio em prosperidade. Deus está dizendo de tesouros para ser juntado no céu. Deus está dizendo sobre galardões. Deus fala de coroas, de gemas. Tudo lá no céu. Pensa aí. Está aqui ou não? Imagina aqui que a Bíblia diz que Ele é dono de todo o ouro e de... Não, meu Pai, meu Deus é dono de todo o ouro e de toda a prata que existe na terra. E eu dando mole para viver na miséria. Você está louco? Você está louco? Está aqui ou não? Eu quero é viver o que meu pai tem para mim. Ponto final. Mas não creio, irmão. Não, vou voltar aqui. Não acredita assim? Não acredita, fica na sua, filho. Tranquilo. Nós não vamos ficar inimigo, não, de jeito nenhum. E você vai ver eu viver o que eu estou falando. Amém? E eu espero não ver você viver o que você está crendo. Volta. Aleluia. Deus é bom em todo tempo. Aleluia. Confiar em Deus, irmãos, segundo o texto aqui, é confiar que Deus nos ouve e responde quando a gente ora. Com sim e amém. Não, a gente sempre ora e no final, amém. É assim ou não? Mas Deus também fala sim e amém. Só que Ele não fala toda hora não, irmão. Fala para o irmão perto de você, Deus não fala sim, amém toda hora não. Ele falou uma vez só, que vale, para tudo. Vamos ver esse texto aí, que interessante que é. Esse aqui é o 2 Coríntios 1:20. Espero que você esteja sendo liberto hoje aqui, Sandra.
dessas coisas. Precisa aprender a confiar mesmo. Independente do que você passou nessa vida. Fala para o irmão perto de você. Ei, você passou coisa nessa vida? Fala. Você passou coisa nessa vida? Todo mundo passou, filho. Todo mundo passou. Um em tal área, outro na outra, outro na mesma área que você, outro pior que você. Todo mundo. Mas olha que legal. Quando eu aceito Jesus, ele zera o cronômetro. Tudo que aconteceu, está zerado. Vou começar de novo agora, certinho. Nossa, que maravilha. É bom demais aí. 2 Coríntios 1:20. O que é que diz aí? Vamos lá. Porque quantas são as promessas de Deus? São muitas, irmão. Ó, porque quantas são as promessas de Deus? São muitas promessas? Sim? Tantas tem nele, em Cristo, o sim. Portanto também, por ele é o amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio. Não, você não entendeu o texto. Você não entendeu, não. O Senhor está dizendo que todas as promessas dele já têm o sim, o amém, para nós, através de nós. As promessas de Deus precisam ser expressas neste mundo. E quem ele vai usar para expressar isso aí, irmão? Está aí no texto. Através de quem? De nós, irmãos. Está aqui ou não? Ai, por que Deus deixa acontecer aquilo? Porque eles não têm aliança. Por que Deus deixa acontecer aquilo outro de ruim lá fora? Porque eles não têm aliança com Deus. Mas a porta da aliança está aberta. Chama-se Jesus Cristo. Deus está fazendo tudo certinho, meu irmão. Aquilo tudo que foi conquistado por Cristo está à nossa disposição. Já liberado. É a tua vontade, Senhor, tal coisa? É promessa? Vai lá ver, conheça a palavra. É promessa? É. Já tem o sim e o amém. Não é a vontade de Deus, já está até liberado. Fala para o irmão perto de você, já está no seu nome, irmão. Aleluia. Irmãos, não deixe que as suas experiências negativas nesta área de confiança que você teve, né, através de pessoa, interfira na sua relação de confiança em Deus. Tá certo? Se você vai demorar um pouco mais para trabalhar a sua confiança em outras pessoas, tá, mas trabalhe isso. Mas não deixe que aquilo que aconteceu com pessoas interfira na sua relação com Deus. Ok? Quem está aqui? Às vezes eu converso com pessoas, ei, você não vai mais para a igreja? Não quero mais saber de igreja, porque fulano me decepcionou, porque o pastor isso, porque não sei quem aquilo. Eu falei, mas foi Jesus que fez isso com você? Foi Cristo? Cristo te decepcionou em alguma coisa? A palavra de Deus te decepcionou em alguma coisa? Pensa um pouquinho. Então, não deixe que essas coisas aconteçam. Aí aqui em Números 23:19, eu acho que esse versículo é o que o pastor Rubens mais gosta. Não é não, pastor Rubens? Pelo menos eu vejo você citar ele bastante. Números... Opa, cadê meus números aqui? Achei. 23:19. Ó, por que você não deve relacionar Deus
com o que os homens fazem. Olha aqui, ó. Deus não é homem. Pronto, começa aqui a história aqui. Repete comigo. Para começar, Deus não é homem. Então o que os homens fazem não pode me interferir no meu relacionamento com Deus. Fácil desse jeito. Deus já não é homem. Como que você vai colocar Deus no mesmo saco que os homens estão? Não pode, está fora já logo aí, né? Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? Olha aqui, ele está dizendo assim, ei, eu não sou homem. Se eu falei, pode ficar certo que vai acontecer. Eu vou cumprir tudo aquilo que eu falei. Ponto final. Não sou homem. Então aquilo que aconteceu na sua vida, que te decepcionou, que criou uma certa barreira em relação ao confiar, não pode interferir na sua relação com Deus. Até mesmo porque, se você ficou meio assim com os homens, que você vai trabalhar isso, né? Vai, né? Fala para uma pessoa, você vai trabalhar isso, né, irmão? Beleza, tal. Mas com Deus, já não pode, porque Ele já não é homem. Já está dizendo que eu não sou homem. Eu não minto. Eu prometo e faço. Né? Quantas pessoas já te decepcionou dizendo que ia fazer e não fez? Quantas pessoas falaram para você alguma coisa que você acreditou piamente e era mentira? Mas Deus está dizendo, eu nunca menti, nunca vou mentir para você. Eu nunca vou deixar de cumprir uma promessa na sua vida. Aleluia. Mas pastor, então por que a promessa não está se realizando na minha vida? Aí já não é problema do Deus, aí já é problema dos homens. Tem algo que precisa ser resolvido na sua vida. Fim de papo. Aleluia. Sabe, irmãos, que às vezes tem pessoas que se sentem intocáveis? Pessoas que se sentem acima do bem e do mal? Quem está aqui? Não, se tem alguma coisa errada, está na minha vida. Não está em Deus. Se Deus falou, não está acontecendo, tem que olhar o que é que está errado na minha vida. Tem alguma coisa na minha vida. Está aqui ou foi para casa? É complicado, meus irmãos, porque as pessoas pensam que são perfeitos. Irmãos, quando nós ensinamos que Deus não põe doença em ninguém, tem gente que fica doido da vida. Sabe por quê? Você sabe por que a pessoa fica doida? E vou falar para você aqui, ó, Deus não põe doença na vida de ninguém. Está aqui ou não? E tem gente que fica doida, sabe por quê? Ele está doente. Aí você fala para ele, isso vem do Satanás. Que isso? Olha só. Ele acha impossível o Satanás estar tocando ele. Não, se Satanás veio com a doença, ele vai voltar pelo mesmo caminho. Melhor, ele vai voltar por 7. Mas se a doença está chegando, da onde vem? E é do diabo, não é de Deus. E tem gente que se sente, sei lá, acima do bem e do mal. Não, do diabo não pode ser. Como que não pode ser, meu irmão? Se é daí que vem a doença, como atribuir a Deus? A Bíblia diz, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem descendo do Pai das luzes, em quem não há variação e nem mudança. Se é boa dádiva e dom perfeito e não tem mudança, não tem mudança. Jesus diz, o diabo vem para roubar, matar e destruir. E eu vim para que tenham vida e tenham, hein? Aí tem uns caras na internet dizendo que esse não é o diabo. Meu Deus do céu, quem é que rouba, mata e destrói, meu Deus do céu?
E os crentes lá, aqui não está falando do diabo mesmo. Lógico que está falando do diabo, ué. Quem é que rouba, mata e destrói, ué? E não, Jesus ia comparar ele que tem a vida eterna, que tem a vida em abundância, e colocar qualquer outra coisa do outro lado lá, né? Lógico que ele colocou o pai de todas essas coisas, né? Quem está aqui? Ele não colocou o lampião lá do outro lado, né? Nem aquele que mataram esses dias aí. Como era o nome dele? Lázaro. Foi mal. O cara matou meio mundo de gente por aí, fugiu. Não está falando desses caras. Ele está falando do pai de todos eles. Que é o Satanás. Aí o povo não entende que quando vem coisa ruim, principalmente para a vida de filho de Deus, é o capeta que está lá, irmão. Não, mas ele não pode me tocar. Não pode se você não andar em pecado. Aquele que não vive na prática do pecado, guarda a si próprio, e o maligno não lhe toca. Pronto, aí não toca mesmo. Mas ele vai fazer resistência? Sim, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Mas pensa que ela... Irmãos, eu acho muito estranho, né? De vez em quando eu pego, né? Vou falar dos ministros aqui, vou expor vocês um pouquinho, mas tudo bem, né? Os ministros são levantados, ministros e tudo. Nossa, é uma alegria, né? Quando você fala, vou te levantar como ministro, vou te treinar e coisa, uma alegria, né? E aí eles começam a andar e a coisa começa a fluir. Fala para quem está perto de você, fluir. E aí começa a dar os B.O. Aí falou, você achou que o diabo ia ficar olhando você crescer, ser o T.L. Osborne da vida, e só isso mesmo? Sem fazer nada? Resista o cabra, ué. Resiste ele, que ele vai fugir de você. Não, agora eu sou ministro, vou ser ministro, agora eu vou ter... Nossa, eu vou pregar para multidões. Quanto maior você for, mais resistência você vai ter. Aleluia? Fala para o irmão perto de vocês, principalmente se for um ministro. Quer molezinha? Pede para morrer. Que aí você morre, vai para o céu. Aqui na terra, pancada, filho. Aqui, é uma guerra, nós estamos num... Pega aqui, meu. Não adianta. Amém? Quem está aqui? Aí pergunta agora para um irmão que não é ministro. Quer entrar para o ministério? Quer? Quer mesmo? Você tem certeza? Quer? Eu quero. Eu tenho um chamado. Dentro do chamado tem perseguição. Dentro do chamado vai se levantar um monte de gente que te odeia de graça. Não sabe nem quem você é. Você nem é amigo do fulano. Ele te odeia. Aleluia. Ainda mais eu, assim, bonito do jeito que eu sou. Nossa, Deus. Vocês sabem, né, que gente bonita tem muita gente que odeia eles, né? Aleluia. Irmãos, não adianta. A gente tem que ter a realidade da coisa na nossa vida. E a realidade da coisa é eu tenho que aprender a confiar. Eu tenho que aprender a confiar em Deus. Eu tenho que saber que Deus não mente, não é homem. É com Ele que o negócio pega bem, irmão. Vai ter luta? Muita. Mas eu estou com Deus, eu sei quem está comigo. Eu confio em quem está comigo. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. E aí você vai em frente, aí você consegue chegar lá. Se não, se não confiar 100%, esquece, irmão. Aleluia. Os ministros aqui que estão sendo levantados aqui, se você não aprender a confiar 100%, pede para sair. Porque vai ser menos prejudicial para a sua vida. Está aqui ou não? Nossa, então quer dizer que vai ser prejudicial? Não, você vai lutar bastante. Aí fala para uma pessoa para você, mas vai vencer, né? Qual é a fé que vence o mundo, irmão? Qual é a fé que vence o mundo, irmão? Nossa, 3 pessoas falam nossa fé, o resto da igreja vai fazer o rema de novo. O que é que vence o mundo é a nossa fé, meu irmão. A nossa fé que vence todas essas barreiras.
passa por todas essas barreiras. Amém? Irmãos, derrube essas barreiras do passado. Derruba isso de uma vez por todas. Você sabe que tem gente que não confia, ele tem a barreira, alguma coisa aconteceu com ele, ele criou essa barreira, e aí ele está baseado em textos bíblicos para manter a barreira dele firme e forte, só que está interpretando o texto tudo errado. Ouviu de alguém que interpretou errado e recebeu o texto errado. E aí ele fica naquela, né? Aí ele diz assim, maldito o homem que confia em outro homem. Tem gente que está baseado nisso aí. Aí não confia, porque maldito o homem que confia em outro homem. Fala para 2 pessoas lá. Aí. Não está escrito isso aí lá no texto, queridão. Você comprou do pregador essa versão. Você comprou do pregador essa versão. Não está escrito isso aí lá nunca. Vamos abrir lá para você ver? Jeremias 17. Jeremias 17, verso 5. Diz assim, leia direitinho aí, irmão. Assim diz o Senhor. Maldito o homem que confia no homem. Que homem que ele está falando aqui, irmão? Vamos continuar lendo. Faz da carne mortal o seu próprio braço e aparta o seu coração do Senhor. Está falando, maldito o homem que confia em si mesmo. E na sua força, na força do seu braço e nas suas próprias capacidades. Maldito é. Eita preula. E agora, como é que ficou? Aí você fala, aquele pregador eu vou pegar ele e vou dar umas mucas nele quando eu achar ele. Porque até hoje eu acreditei num negócio desse que eu não podia confiar nas outras pessoas. Deus me livre de eu não confiar em você, meu irmão. Como é que nós vamos fazer? Pastor Sérgio, pronto, não posso confiar nele, porque maldito o homem que confia em outro homem, pastor. Você já pensou um negócio desse? Não poder confiar num dos pastores da igreja, num irmão? Não é assim não, irmão. Como eu disse, eu tenho que confiar. Eu tenho que ter confiança nas pessoas. Vou ser decepcionado? Vou. Diga assim, eu vou ser decepcionado. Mas é desse jeito mesmo que a coisa flui. Mas eu não vou deixar de confiar nos meus irmãos. Não vou deixar de confiar nas pessoas que eu ando junto, que eu amo em Cristo, que Jesus morreu por essa pessoa. Não vou deixar e pronto. Eu não vou deixar de confiar. Agora, você quer desconfiar de alguém? Hein? Você quer mesmo colocar isso aí em ação? Maldito o homem que confia no próprio homem. Desconfia de você mesmo. Está aqui ou não? Sabe por que que... Eita, nossa, isso aqui nem estava na pregação. Meu tempo já acabou, mas eu não vou deixar passar batido. Você sabe por que que uma pessoa morre de medo do cônjuge traído? Por que será, irmão? Porque essa pessoa tem problema nessa área. Você sabe por que tem pessoa que tem ojeriza? Nossa, essa palavra você conhece? Pessoas que têm ódio mortal de homossexual? Porque se não gostar, tá certo, a Bíblia diz que não está certo mesmo. Posso provar na Bíblia para você, não é uma coisa certa. Mas odiar mortalmente, que tem problema nessa área. Eita, nós. Espero que esse silêncio seja meditação. Ok? Quem está entendendo isso aqui, irmão? Você entendeu o que eu estou falando aqui?
Então, quando nós lemos um texto desse, que maldito é o homem que confia na força do seu próprio braço, e a pessoa não confia nas outras pessoas, significa que ela não está confiando nela também. Porque ela olha para a sua vida para fazer padrão de todas as pessoas. Ela olha o que acontece com ela e padroniza todo mundo como se fosse. O camarada olha para todas as mulheres do mundo e as da internet também, mas também, quando olha para a mulher dele, se ela está olhando um mosquito na parede, ele está achando que ela está olhando para um outro homem, porque essa pessoa faz isso. E vice-versa. Está aqui ou não? Então, normalmente, uma pessoa que não está confiando muito nas pessoas, principalmente baseado num texto errado, lê o texto totalmente errado, é porque ele não está confiando nele mesmo. Ou pior, está confiando demais no seu bracinho. Ou nas suas capacidades. Quem sabe aqui que todos aqui têm capacidades, isso é bom? É bom? Mas sua confiança não pode estar nisso, não. De jeito nenhum. Amém? A casa, a cidade tem que ter sim sentinela, mas Deus tem que estar de olho. Amém? Deus tem que estar de olho. Deus tem que estar na sua vida. Você tem que confiar que em todas as... Faça a sua parte, mas que Deus tem que estar em todas as coisas. Amém? Eu vou encerrar aqui, que eu já passei um pouquinho lá, mas vale a pena. Principalmente se alguém aqui essa noite estiver passando por isso. Irmãos, a única maneira que você pode se livrar da falta de confiança, é a única maneira, é o perdão. Lá vem isso aí de novo, né? Então, enquanto se pensa assim, lá vem esse papo de novo de perdão, significa que você não está perdoando. E se você não está perdoando, significa que você nunca vai confiar em ninguém. Você só confia naquele que está dentro do castelo, você. Oi? Então, abra aí Mateus 6, vamos encerrar aqui. Mateus 6, 14. Interessante que esse texto aqui, Jesus está ensinando um padrão de oração, né? Não é a oração em si. Não é uma reza que Jesus está ensinando aqui, mas é um padrão de oração. E ele fala sobre isso aqui, Verso 14. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoares aos homens suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Quem reparou aqui que a vida de uma pessoa que está vivendo na falta de perdão está travada? Quem não reparou aí? Isso aí é uma trava, irmão. Isso é uma trava na vida de uma pessoa. Eu não perdoo e Deus não me perdoa. Parou. Travou. Estagnou. Acabou. Ou eu faço alguma coisa, ou Deus não vai fazer nada, porque Ele não vai contra a palavra dEle. Ele não vai lhe perdoar, Ele não vai agir em seu favor, se você não fizer algo. Se você perdoar as ofensas dos outros, Deus vai se mover. Então olha que interessante. Quando parte de mim, e hoje comecei pregando sobre isso aqui, ok? Pessoas que estão tendo sua vida espiritual e todas as outras áreas bloqueadas, porque não conseguem gerar confiança, ou perderam a confiança nas pessoas, perdeu a confiança em Deus. Desbloqueia de uma vez por todas esse negócio, através do perdão, e deixa a sua vida fluir, meu filho. Deixa fluir. Porque se eu perdoar, Deus me perdoa. Pronto, olha, já estou livre, já estou liberado. Se eu não perdoo, Deus não me perdoa. Estou travado. Estou aqui, com uma bola de ferro no pé. Mas se eu liberar perdão,
Deus também está liberando. E olha que coisa boa. A minha vida vai fluir. Aleluia. Então eu sei que muitas vezes, meus irmãos, as coisas acontecem na vida da gente sem a gente pedir. É isso não. Você não pediu para alguém te trair, nem, né, quebrar a confiança. Você não pediu isso, mas aconteceu, ué. Tá certo? Então perdoa de vez logo essa pessoa, ou essas pessoas, e sai dessa condição. Começa a acreditar de novo nas pessoas que estão ao seu redor, começa a confiar de novo nas pessoas que estão ao seu redor, e deixa a sua vida fluir. Porque senão, como é que vai ficar? Você vai ficar assim até quando? Com a vida travada, com a vida parada. Pode olhar para a sua vida se não está parada. Veja aí a sua vida se não está. Se as coisas não estão... Vê se antes de acontecer essas coisas, sua vida não era mais solta, mais livre, mais tranquila. Pode olhar. Repara. Minha vida depois desses negócios aí começou a ficar meio esquisita mesmo. Então, você vai ficar nesse daí até quando? Pensa aí. Amém?